Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras que Salvam. O vídeo de hoje foi feito com muito carinho para vocês, espero que gostem. Vamos ao vídeo. Os demônios creem e estremecem diante da presença real de Jesus na Eucaristia. Entendi no mesmo instante que alguma pobre alma atormentada pelo demônio tinha se visto diante de Cristo na Eucaristia, conta um padre. Alguns anos atrás, eu escrevi sobre uma experiência incomum que tive ao celebrar a Santa Missa. Uma pessoa, atormentada pela possessão demoníaca, saiu correndo para fora da igreja no momento da consagração. O porta-voz de um grupo satânico declarou: "Toda a base da missa satânica é que nós pegamos a hóstia consagrada e fazemos uma bênção ou oferta a Satanás. Nós fazemos todos os ritos que normalmente abençoam um sacrifício, que é, obviamente, a hóstia corpo de Cristo. Então nós, ou o diabo, a reconsagramos. Hóstia. Você notou que o porta-voz satânico atestou sobre a Eucaristia? Ao falar do que seria oferecido em sacrifício, ele disse que é, obviamente, a hóstia corpo de Cristo. Por mais grave e triste que seja este caso, e não é o primeiro, esses satanistas explicitamente consideram que a Eucaristia católica é o corpo de Cristo. Pelo que eu sei, nunca houve tentativas de satanistas de roubar e profanar uma hóstia metodista, ou episcopaliana, ou batista, ou luterana, etc. É a hóstia católica o que eles procuram. E nós temos uma afirmação da própria Escritura que garante. Até os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Escrituras. Em outra passagem, a Escritura nos fala de um homem que vagava em meio aos túmulos e era atormentado por um demônio. Quando viu Jesus, ainda de longe, correu até ele e o adorou. Marcos 5,6. O Evangelho de Lucas cita outros demônios que saíam de muitos corpos possuídos e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus os repreendia e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. LC 4,41, 42. De fato, como pode ser atestado por muitos que já testemunharam exorcismos, há um poder maravilhoso na água benta, nas relíquias, na cruz do exorcista, na estola do sacerdote e em outros objetos sagrados que afugentam os demônios. Mesmo assim, muitos católicos e não católicos minusvaloram esses sacramentais, assim como os próprios sacramentos, e os utilizam de qualquer jeito, com pouca frequência ou sem frequência alguma. Há muita gente, inclusive católicos, que os consideram pouco importantes. Mas os demônios não. Vergonhosamente, os demônios, às vezes, manifestam mais fé, ainda que cheia de medo, que os crentes que deveriam reverenciar os sacramentos e os sacramentais com fé amorosa. Mesmo o satanista citado no início do artigo, reconhece que Jesus está realmente presente na Eucaristia. É por isso que ele procura uma hóstia consagrada, ainda que para fins tão nefastos e perversos. Missa. Tudo isso me leva de volta ao caso real que eu descrevi já faz um bom tempo. Apresento a seguir alguns trechos do que escrevi há quase 15 anos, quando eu estava na paróquia de Santa Maria Antiga, ou de Saint Mary, na capital norte-americana, celebrando a missa em latim na forma extraordinária. Era uma missa solene. Não seria diferente da maioria dos domingos, mas algo muito impressionante estava prestes a acontecer. Como vocês devem saber, a antiga missa em latim era celebrada ad orientem, ou seja, voltada em direção ao oriente litúrgico. Sacerdote e fiéis ficavam todos de frente para a mesma direção, o que significa que o celebrante permanecia, na prática, de costas para as pessoas. Ao chegar a hora da consagração, o sacerdote se inclinava com os antebraços sobre o altar, segurando a hóstia entre os dedos. Consagração. Naquele dia, eu pronunciei as veneráveis palavras da consagração em voz baixa, mas de modo claro e distinto. Hoc est in corpus meum, este é o meu corpo. O sino tocou enquanto eu me ajoelhava. Atrás de mim, no entanto, houve algum tipo de perturbação. Uma agitação ou sons incongruentes vieram dos bancos da parte da frente da igreja, logo às minhas costas, um pouco mais para a minha direita. Em seguida, um gemido ou resmungo. O que foi isso? Perguntei a mim mesmo. Não pareciam sons humanos, mas grasnidos de algum animal de grande porte, como um javali ou um urso, junto com um gemido plangente que também não parecia humano. Eu elevei a hóstia e novamente me perguntei: o que foi isso? Então, silêncio. Celebrando no antigo rito da missa em latim, eu não podia me virar facilmente para olhar. Mas ainda pensei: o que foi isso?
Chegou a hora da consagração do cálice. Mais uma vez eu me curvei, pronunciando clara e distintamente, mas em voz baixa, as palavras da consagração. Hic escenim calix sanguinis mei, novi aeterni testamenti, mysterium fidei, que provobis e promultis e fundetur in remissionem peccatorum. Aec cotis cunc feceritis e mei memoriam facietis, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, fazei-o em memória de mim. Demônio! Então, ouvi mais um ruído, desta vez um inegável gemido, e logo em seguida, um grito de alguém que clamava: Jesus, me deixe em paz. Por que me tortura? Houve de repente um barulho que lembrava uma briga, e alguém correu para fora a um som de gemidos, como de quem tivesse sido ferido. As portas da igreja se abriram e em seguida fecharam. Depois o silêncio. Consciência, eu não podia me virar para olhar porque estava levantando o cálice da consagração. Mas entendi no mesmo instante que alguma pobre alma atormentada pelo demônio tinha se visto diante de Cristo na Eucaristia e não tinha conseguido suportar a sua presença real, exibida perante todos. Ocorreram-me as palavras da Escritura. Até os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Arrependimento. Assim como Tiago usou aquelas palavras para repreender a fé fraca do seu rebanho, eu também tinha motivos para contrição. Porque, afinal, um pobre homem atormentado pelo demônio era mais consciente da presença real de Cristo na Eucaristia, e ficava mais impactado com ela do que eu. Ele ficou impactado em sentido negativo e correu para longe. Mas por que eu não me impactava de forma positiva com a mesma intensidade? E quanto aos outros crentes que estavam nos bancos? Eu não tenho dúvidas de que todos nós acreditávamos intelectualmente na presença eucarística. Mas há algo muito diferente e muito mais maravilhoso em nos deixarmos mover por ela na profundidade da nossa alma. Como é fácil bocejarmos na presença do Divino e nos esquecermos da presença milagrosa e inefável, disponível ali para todos nós. Quero deixar registrado que, naquele dia, há mais de 15 anos, ficou muito claro para mim que eu tinha nas minhas mãos o Senhor da Glória, o Rei dos céus e da terra, o justo juiz e o Rei dos reis da terra. Será que Jesus está realmente presente na Eucaristia? Até os demônios acreditam.